A tragédia do homem que buscou a liberdade e encontrou a tirania. A maioria dos homens vive a vida que lhes é imposta. Eles aceitam as muralhas, as regras, o confinamento. Mas existe um tipo de homem que nasce com o fogo da insubmissão na alma. Ele não aceita o limite. Ele não aceita a prisão. Ele não aceita que o mundo seja menor do que ele sonha. Esse homem é Eren Yeager. E a sua história não é a de um herói. É a de uma tragédia épica sobre o preço absoluto da liberdade. Desde o início, Eren era diferente. Ele não via as muralhas como proteção. Ele as via como uma jaula. Enquanto seus vizinhos se contentavam com a paz ilusória, ele ansiava pelo oceano, pelo desconhecido, pelo mundo que estava além. Essa chama de desejo era alimentada pelas histórias de Armin Arlert e protegida pela lealdade silenciosa de Mikasa Ackerman. Mas o desejo puro foi brutalmente corrompido. O dia em que o Titã Colossal rompeu a muralha não foi apenas o dia da invasão. Foi o dia em que a inocência de Eren foi devorada junto com sua mãe. Aquele trauma não gerou apenas raiva, gerou uma obsessão, uma sede insaciável de vingança que se tornou o motor de sua existência. A partir daquele momento, a vida de Eren deixou de ser sobre viver e passou a ser sobre exterminar. Ele se alistou no corpo de treinamento, não por dever, mas por um juramento de sangue. Sua habilidade era mediana, mas sua vontade era de ferro. Ele era a personificação da teimosia. E essa teimosia o levou ao seu primeiro despertar. No calor da batalha de Trost, quando tudo parecia perdido, a raiva o transformou. Ele se tornou aquilo que mais odiava. Ele se tornou um titã. Essa revelação mudou tudo. Eren não era mais apenas um soldado. Ele era uma arma. E o mundo militar que o havia desprezado agora o temia e o desejava. Ele foi colocado sob a custódia da tropa de exploração, a vanguarda do desespero liderada pelo frio e calculista Levi Ackerman e pelo visionário Erwin Smith. A tropa de exploração era o lugar onde a verdade começou a se desdobrar. A primeira grande traição veio com o Titã Fêmea. A descoberta de que Annie Leonhardt, uma colega de treinamento, era um titã com consciência, foi o primeiro golpe na visão de mundo simplista de Eren. O inimigo não era um monstro sem mente. O inimigo era humano. Mas o golpe mais devastador veio depois. Rainer Braun e Bertolt Hoover, seus amigos, seus companheiros de trincheira, se revelaram como os titãs que haviam destruído sua casa e matado sua mãe. A traição não foi apenas militar, foi pessoal. Ela quebrou a confiança de Eren no conceito de amizade e lealdade. A partir desse ponto, a mente de Eren começou a se fechar. Ele aprendeu que a verdade era uma arma e que a confiança era uma fraqueza. A jornada de descobertas levou Eren ao porão de sua casa. E lá ele encontrou a verdade que desmantelou toda a sua realidade. O mundo não era apenas as muralhas. Havia um continente chamado Marley. Havia uma história de opressão. Havia a verdade sobre os Eldianos e a maldição dos titãs. E a revelação mais cruel, ele era o herdeiro de um poder que lhe permitia ver o futuro. A partir desse momento, Eren deixou de ser um reativo e se tornou um escravo do destino. O titã de ataque, com sua capacidade de receber memórias futuras, não lhe deu a liberdade de escolha. Deu-lhe a tirania da inevitabilidade. Ele viu o caminho e se sentiu obrigado a segui-lo. Essa é a maior ironia de sua vida. Ele lutou por liberdade, mas se tornou um prisioneiro da profecia. Quando ele finalmente alcançou o oceano, o símbolo de sua liberdade infantil, não houve alegria. Houve apenas a amargura do conhecimento. O oceano não era o fim da jornada, era o início de uma guerra global. Paradis não era o mundo, era uma ilha condenada. Nos anos seguintes, Eren se transformou. Ele se tornou reservado, calculista e frio. As memórias de seu pai e dos portadores anteriores do titã de ataque se fundiram com sua própria mente. Ele se infiltrou em Marley e testemunhou em primeira mão o ódio que o mundo nutria pelos Eldianos. Ele concluiu que a paz era uma ilusão, que a única maneira de garantir a sobrevivência de seus amigos era a destruição total de seus inimigos. O ataque em Libério foi o ponto de não retorno. Eren se tornou o anti-herói. Ele manipulou seus amigos para que o seguissem. Ele usou a tropa de exploração como cúmplices de um ato terrorista. Ele se aliou a seu meio-irmão Zack Yeager em uma aliança fria e estratégica. Ele estava jogando um jogo de xadrez onde ele era a única peça que conhecia o final. A ativação do Rumbling foi a culminação de sua tragédia. Usando o poder do Titã Fundador, ele libertou os Titãs Colossais das muralhas e iniciou uma marcha de genocídio global. A decisão não foi impulsiva. Foi o resultado de anos de planejamento e da crença de que o fim justificava os meios. Ele se tornou o monstro que ele jurou destruir. Ele se tornou o titã sorridente de sua infância.
A aliança formada por seus antigos amigos e inimigos de Marley foi a última esperança do mundo. Armin, Mikasa, Jean Rainer, Anne, todos se uniram para pará-lo. A batalha final não foi apenas física. Foi um confronto emocional contra o homem que eles amavam e que se tornou seu maior inimigo. A morte de Eren pelas mãos de Mikasa é o sacrifício final que quebra o ciclo. É o ato de amor que se recusa a ser manipulado pelo destino. É a prova de que a conexão humana é mais forte que a tirania da profecia. Ao permitir sua morte, Eren garantiu que seus amigos fossem vistos como heróis que salvaram o mundo. O legado de Eren Yeager é a pergunta incômoda. Ele nos força a perguntar se em seu lugar faríamos diferente. Ele nos força a confrontar a nossa própria capacidade de justificar o mal em nome do amor. Ele é o espelho quebrado que reflete a fragilidade da moralidade humana quando confrontada com o poder absoluto e a inevitabilidade do sofrimento. Eren Yeager não é um herói de conto de fadas. Ele é o reflexo sombrio da humanidade. Ele é a prova de que a busca obsessiva pela liberdade pode levar à maior das tiranias. Ele é o homem que se tornou um monstro para salvar o mundo. E essa é a tragédia que ressoa em cada um de nós. A verdadeira liberdade não é a ausência de inimigos, é a ausência de medo. E Eren nunca se libertou do medo, ele apenas o transformou em arma, e essa é a lição final de sua jornada. A liberdade que se constrói sobre o sangue é apenas uma nova forma de prisão, e o mundo só será livre quando cada indivíduo se libertar da necessidade de um salvador. A tirania da profecia é o cerne da tragédia de Eren. Ele não agiu por livre-arbítrio, mas por uma compulsão imposta pelas memórias do Titã de Ataque. Ele se tornou um fantoche do futuro que ele mesmo odiava. Essa é a essência do seu sacrifício. Ele se tornou o vilão para que seus amigos pudessem ser os heróis. Ele carregou o peso do mundo e o peso do tempo. Ele é o homem que viu o fim e se obrigou a vivê-lo. A solidão do profeta é o que o define. Ele não podia compartilhar o que sabia. Ele não podia pedir ajuda. Ele estava sozinho em sua inevitabilidade. Essa solidão o transformou em um ser frio e calculista. Ele teve que afastar aqueles que amava para que eles pudessem ter a força de pará-lo. Ele teve que se tornar o inimigo para que eles pudessem se unir. Ele é o mártir que se recusa a ser chamado de santo. O preço da escolha é o que o persegue. Ele tinha a opção de não fazer nada, de deixar o mundo seguir seu curso, mas ele escolheu agir. Ele escolheu o caminho mais doloroso, o caminho do genocídio, para garantir a sobrevivência de sua ilha. Essa escolha o condenou, mas também o eternizou. Ele é a prova de que em tempos de guerra não há heróis, apenas sobreviventes. E ele escolheu ser o sobrevivente de sua própria alma. A redenção de Eren não está em seus atos, mas em sua intenção final. Ele não buscou a glória. Ele buscou o fim do ciclo. Ele buscou a paz para seus amigos. Ele buscou a liberdade para o mundo. E para isso, ele teve que se tornar o maior obstáculo. Ele é o homem que se destruiu para construir um futuro. E essa é a lição que fica. A verdadeira luta pela liberdade é a luta contra o nosso próprio destino. E o mundo só será livre quando cada indivíduo se libertar da necessidade de um salvador. A transformação de Eren é um estudo de caso sobre a corrupção do idealismo. Ele começou com o desejo mais puro de liberdade e terminou como o maior opressor da história. O Titã de Ataque, com sua capacidade de ver o futuro, não lhe deu a liberdade de escolha, mas sim a tirania da inevitabilidade. Ele viu o caminho e se sentiu obrigado a segui-lo. Essa é a maior ironia de sua vida. Ele lutou por liberdade, mas se tornou um escravo do destino que ele mesmo previu. A frieza com que ele manipulou seus amigos e aliados é o ponto mais sombrio de sua jornada. Ele os empurrou para o papel de heróis que o derrotariam, garantindo que eles tivessem um futuro. Mas ao fazer isso, ele roubou deles a dignidade da escolha. Ele transformou a amizade em uma peça de teatro onde ele era o único ator que conhecia o roteiro completo. Essa manipulação é o que o conecta a outros grandes anti-heróis que acreditam que o bem maior justifica a crueldade pessoal. O Rumbling não é apenas um ato de genocídio, é um grito de desespero. É a confissão final de que ele falhou em encontrar uma solução pacífica. É a prova de que o trauma de ver sua mãe morrer nunca foi superado, apenas canalizado para uma destruição em escala global. Ele se tornou o titã sorridente de sua infância, o monstro que devora a esperança.